Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, estamos dando sequência ao que nós falamos no capítulo 5 sobre o medo que atemorizava os filisteus por estarem em posse, em poder da arca do Senhor Deus de Israel. E logo no final do capítulo 5, a Bíblia é muito clara em dizer que a mão do Senhor castigou de forma muito dura aqueles homens. Então aqueles que não morriam estavam sendo atacados por tumores. Este era o medo constante. E a narrativa do capítulo 6 começa com esta realidade, os filisteus se ajuntando e dizendo o seguinte: olha, o que é que nós vamos fazer com essa arca do Deus de Israel, porque isso está trazendo malefícios para a gente. E eles entram num consenso dizendo o seguinte: vamos fazer então uma oferta pacífica e devolver esta arca para o povo de Israel, porque aí nós vamos ver que é a mão do Senhor Deus de Israel que estava pesando sobre nós, e isso provavelmente vai aplacar esta ira contra nós. E eles entraram num consenso e decidiram fazer o quê? Reproduzir uma obra de ourives, fazer 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Cada um desses 5 representava cada um dos governadores das cidades que foram afligidas por estarem ali em poder da arca. Então eles decidiram devolver a arca, levar num carro de bois essa arca para lá, junto com esta oferta pacífica desses 5 tumores e esses 5 ratos de ouro. Na narrativa do capítulo 6, nós vamos ver quando essa arca chega lá na cidade de Bet-Semes. É o momento em que os sacerdotes recebem então essa oferta pacífica. Eles oferecem essas vacas que levaram a arca até lá também como holocausto ao Senhor. E de longe ficam os governadores dos filisteus, os 5 governadores, olhando isso para ver se isso realmente seria aceito, enfim. E eles retornam para sua cidade depois que eles veem que são recebidas essas ofertas. E é muito clara a riqueza de detalhes neste capítulo. A exemplo do versículo 17 aqui, olha: estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes das cidades fortificadas e etc. Enfim, então havia uma representação, 5 tumores, 5 governantes, e é isso. E acontece que nesse capítulo, quando a arca chega até a cidade de Kiriat Jearim, o Senhor feriu vários homens dessa cidade porque tiveram a curiosidade de abrir a arca e olhar para dentro da arca. Então, você vê que não é só apenas os filisteus que não têm noção do que é a presença do Senhor mediante esta arca, esta representação da presença do Senhor, que era algo santo. A tal ponto que eles vão lá e por esta curiosidade, eles ferem a santidade que há por detrás desse contexto, deste símbolo. E não estou aqui ensinando que, nós vamos então lá idolatrar a arca, não é isso, mas era o que isto representava dentro daquela cultura e dentro da aliança que Deus tinha com este povo. Então, quando eles olham para dentro desta arca, 70 homens morrem. Olha que coisa doida, E aí o povo chora demais porque o Senhor tinha feito essa grande matança sobre eles. E você percebe então que a arca, ou seja, a presença do Senhor, aquilo que representava a presença do Senhor, quando ela é negligenciada neste contexto histórico, a este período da história, você vê que a punição ela é severa para aqueles que temem a Deus, aqueles que diziam que acreditavam em Deus, como aqueles filisteus que obviamente não sabiam, não tinham noção. Até falavam que Deus ele era maior que os deuses deles, mas na prática não respeitavam a Deus, enfim. Então a lição muito poderosa que nós vamos extrair aqui deste capítulo aqui é justamente essa, muito semelhante à da reflexão anterior. Deus cuida do que é seu, Deus sabe muito bem o que está acontecendo ao longo da história, e há muitas e muitas consequências quando se negligencia aquilo que nós entendemos que é o sagrado, ou seja, a presença do Senhor. Naquele momento da história, a arca era o símbolo desta aliança, o símbolo da presença de Deus, que foi negligenciada pelos filisteus e pela curiosidade do povo de Israel. Ambos sofrem essas consequências. Isso nos dá muita clareza, como já conversei com vocês em diversas reflexões aqui no Antigo Testamento, do nível da santidade que há nesta aliança do povo de Israel para com Deus. E isso, obviamente, que ele não é literal para nós hoje. Claro que nós não vamos buscar uma arca de uma aliança, reproduzir esta arca. Claro que nós não vamos nos ajoelhar nesta arca. É óbvio que nada disso acontece hoje. Mas o que fica para nós é compreendermos que
estamos também aliançados com Deus, e esta aliança requer de nós uma vida de santidade, uma vida que não menospreza a presença de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Ou seja, nós não somos os adeptos da graça barata, né? Eu vivo de qualquer jeito porque eu sei que Deus é misericordioso e está tudo certo. Não, não é nada disso. Nós, justamente porque somos salvos, nós cremos que temos que ter uma vida correta, uma vida em santidade, e nós nos esforçarmos em lutar contra o pecado e não baratear esta presença de Deus nas nossas vidas.